Aqui. Então, ele está na minha posição de equilíbrio. Por que eu estou mostrando isso? Primeira coisa, por que essa barrinha aqui de madeira, ela está presa ao meio? Primeira coisa, e claro, para confeccionar essa balança, tem que ser presa ao meio, porque no meio, gente, é quem? É meu centro de massa. É como se toda a massa da minha balança, ela estivesse, dessa minha barra aqui de madeira, estivesse concentrada nesse único ponto aqui. E daí, nós fizemos o exercício até do ITA. Achei. E daí, se eu coloco, ó, vou colocar mais para cá, porque aí vocês conseguem visualizar melhor. Ó. Ai, de cara, não acredito. Oi. Meu Deus, coloquei e já ficou parado. Então, aqui eu tenho um estado de equilíbrio. Pode rir. Felicidade de quem? Gente, isso aqui é igual acertar na loteria. Acho que eu tenho que jogar. É muito difícil. Ó, admitindo o pessoal que tá aqui. O pessoal tá chegando. Bom dia aí para quem tá chegando, que não tá entendendo nada. Bom dia, bom dia, bom dia aí. Esperar o Vinícius chegar, porque senão depois eu faço. Gente, eu coloquei essas distâncias. Não tá exatamente, tá vendo? Não tá exatamente em equilíbrio. Eu não vou mexer, tá? Pense que tá exatamente em equilíbrio. Por que está em equilíbrio? Primeira coisa, porque o momento, essa coisa está girando, isso aqui, ele gira, porque ele é articulável aqui no meu centro de massa. Por isso que ele é articulável, então ele tem a possibilidade de girar. Mas ele não está girando porque o torque desse lado é igual ao torque desse outro lado. Esse lado, vamos supor, tem um torque que vem no sentido para baixo e esse outro no sentido para cima. Como os dois são iguais, o que acontece? Quando eu somo esses torques dá igual a zero, eu tenho um estado de equilíbrio. Ou seja, minha coisa não gira. Esse negócio não gira, ele fica estático. É chamado estado de repouso, né? Que é o equilíbrio. Por quê? As massas são iguais? Sim. Essas distâncias aqui são iguais? Sim. Então, quando eu pego, se a massa é igual a força-peso, se a massa é igual a força-peso, eu vou escrever. E aí eu mostro. Milena? Oi, Milena. O pessoal do terceiro disse que eu sou desumilde. Sabe quem colocou esse apelido? Carol. Sério? É, por conta da prova. Diz que eu fui desumilde. Diz que tá muito difícil a prova. Eu demorei quase 2 dias para fazer a prova deles. Eu sou desumilde. Ó, então, o momento de uma força, que é o chamado torque, é força vezes deslocamento. Ou força vezes... Não é deslocamento, é o braço de alavanca, desculpem. É força vezes o braço de alavanca representado por esse D aqui. Força vezes braço de alavanca. Nesse caso, essa força é a força-peso. Vou colocar aqui. É a força-peso vezes o braço de alavanca. As duas massas são iguais, das duas borrachas. Então, se as massas são iguais, e aí o braço de alavanca, essa distância aqui é a mesma, o torque desse lado é igual ao torque desse outro lado. E daí eu tenho um estado de equilíbrio. O que acontece quando eu diminuo esse lado aqui, ó? Eu diminuir esse braço de alavanca, ó, essa distância. Olha lá, olha lá. Aonde que eu tenho maior torque? Desse lado aqui. Por que eu tenho maior torque desse lado aqui, ó? Ó, eu não vou deixar, senão vai cair esse dia caiu, voou a borracha bem longe. Mas o que está acontecendo? Eu vou colocar só o dedo aqui para amparar, mas desse lado aqui, ó, meu torque é maior. Por que meu torque é maior? Porque quando eu pego aqui, ó, força vezes braço de alavanca, a força-peso é a mesma. Mas aqui o braço de alavanca desse lado aqui, ó, olha, desse lado aqui é menor. O braço de alavanca desse lado aqui é menor. Se o braço de alavanca aqui desse lado é menor, quando eu multiplico
força vezes o braço de alavanca, desse lado aqui vai dar um torque menor e desse lado aqui vai dar um torque maior, apesar das massas serem iguais. Agora, o que a professora vai fazer? Ó, eu vou colocar mais para cá. Lembra do exercício lá do Ita? Olha aqui. Vai lá, Sônia. Vai, Danielson, você consegue. Ah! Gente, olha aqui. Olha o que a professora conseguiu. Por que que isso aconteceu? Percebe que a distância aqui, ó, a distância aqui da minha borracha até o meu eixo de rotação, que é articulável, que eu chamo daquela distância D lá, que chama de braço de alavanca, ou simplesmente distância, a distância aqui é menor, mas a massa é maior. Quando eu pego essa distância vezes a força-peso aqui, que a força-peso vai ser maior porque a massa é maior, é igual ao torque do outro lado. Porque quando eu pego essa massa vezes a distância aqui, o torque desse lado é igual ao torque desse outro lado. Deixa até mais em equilíbrio, ó. Ó, olha que lindo. Tá vendo? Então, o produto aqui de força vezes a distância é igual ao produto aqui de força vezes distância. Ou seja, o torque desse lado é igual ao torque desse outro lado, por isso que eu tenho estado de equilíbrio. Se eu colocar, puxar, aumentar essa distância aqui, apesar que aqui eu tenho menor massa, olha o que vai acontecer. Ó. Aqui, onde estava só uma borracha, ficou com um torque maior. Olha aqui, né? Ficou com um torque maior desse outro lado, que eu tinha menos quantidade de massa. Por quê? Porque eu tinha uma distância maior. E é esse tipo de pensamento que você tinha que ter na hora de resolver aquele último exercício lá do Ita, tá? Deu para entender melhor, gente? O exercício da Lua que a gente resolveu? Fala comigo, meu povo do primeiro ano. Bom dia, professora. Deu para entender melhor? E aí? Ah, vocês vão deixar eu falando sozinha? Tá bom. Sim, professora, deu para entender. Professora, então, tipo, como que é um exemplo assim, um torque de um carro, vamos falar, o torque de um carro é tanto, tanto. O que significa isso? Aí, porque na realidade eu tô falando do giro, né? Daí não é diferente o pensamento. Nos exercícios de física, quando a gente está resolvendo, a gente coloca o torque, quando eu somo todos os torques, é igual a zero. Já no carro, o que eu estou analisando? Eu coloco uma certa força a uma certa distância ali e aí geralmente fala de motor, eu tenho torque, eu estou falando do giro. Eu estou falando do giro. Eu aplico uma certa força de um lado e essa força a uma determinada distância, isso vai provocar giro. Então, quando eu falo torque de um carro, eu estou falando desse giro, tá? Então, é diferente daqui. Aqui nos exercícios de física, a gente não coloca nada girando. Quando eu falo torque, e geralmente aí está relacionado também a rotações por minuto, eu estou falando de giros. Eu aplico uma certa força e essa força provoca um giro, tá? Aplico uma força a uma determinada distância e ela provoca um giro. Então, eu estou falando desses giros no carro. Diferente daqui. Aqui nada está girando. Eu estudo as coisas estáticas paradas, tá? Deu para responder? Entendi, professor. Então, tipo, é duas coisas meio que diferentes, né? É porque nos exercícios, gente, a gente não coloca nada para girar. E deveria ser para girar, né? Porque o torque é essa força aplicada para provocar uma rotação. Só que na física, você não. Nos exercícios de física, você não coloca nada girando. Você coloca tudo estático, parado. É meio assim controverso, né? É meio controverso. Se você for pensar, sim, é meio. Parece que está fora da curva. Parece que é por isso que, se vocês forem olhar, gente, a prova de vocês, igual eu vou falar de força vezes trabalho. Eu peguei o gigantão lá com uma pedra.
Por que eu tenho que pegar um bloquinho? Vocês verem alguém pegando um bloquinho, puxando um bloquinho, você não vê isso na realidade. Aí, às vezes, eu olho os exercícios de física, eu fico meio frustrada, porque não tem muito a ver com a realidade de vocês. Aí, suponha, imagine, né? Aí é tudo muito longe. Igual essas coisas aí que você estuda o momento de uma força, que é algo para girar. Quando você vai fazer exercício, nada gira. Tudo está estático, parado. Tudo está em estado de equilíbrio, né? É igual eu estava aí fugindo um pouco. Teve aquela explosão. Vocês viram? Eu vi o vídeo foi o único momento que eu vi, gente. Eu acho que 2 momentos só, que eu quase não estou assistindo televisão esses dias. Da criancinha, tá a mãe, mas acho que 2 ou 3 crianças. Primeiro eles veem a explosão. Ah, sim. Que Passado alguns segundos, tava perto dessa casa, vem o professora, do som, o vidro. impacto. Vem o impacto, como o som é uma onda mecânica e ela precisa de meio para se propagar, o que aquela onda faz? Aquela onda arrebenta a vidraça, né? E aquele vidro cai por cima da mãe. Mas por que aquilo aconteceu? Por que primeiro eles viram para depois ouvirem? Porque a velocidade da luz, gente, ela é muito superior. A velocidade daquilo que é visível é 3 vezes 10 a oitava. A velocidade do som é muito menor. Então, a velocidade, ele consegue enxergar primeiro para depois escutar. Porque a velocidade tipo do num som rifle, né, professora? Eu tiro de um rifle de sniper. Sim. A 1.615 metros longe do alvo. Ele atira, a pessoa é atingida 1 segundo e meio é que ele ouve. E ele escuta, porque a velocidade do som é menor, bem menor. Então, essas coisas assim, vamos supor, se eu vou falar de velocidade, por que eu não posso pegar um exemplo desse da realidade para mostrar para vocês aonde que isso é aplicado, né? Há uma certa deficiência no ensino de física com relação a isso, né? E aí por isso que nas provas eu tenho que trazer algo mais real para vocês. Porque tem algumas coisas que eu falo, poxa vida, por que eu não posso estudar, mostrar isso para o aluno, né, na realidade? Voltando agora. Então, uma das coisas que eu queria falar a respeito, hoje a gente vai começar o livro 5. No livro 5, está escrito hidrostática. Ó, hidrostática, capítulo 15. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando a gente está estudando hidrostática, a gente está estudando líquido. Não interessa o tipo de líquido, é um líquido. Interessa se é mercúrio, se é água, se é óleo, ele é um líquido, é algo no estado líquido. Só que esse algo que está no estado líquido, ele está parado, gente. Então, todas as fórmulas que a gente vai utilizar aqui, todos os conceitos que a gente vai utilizar aqui, não tem nada de dinâmico, é tudo parado. E eu tô falando isso para vocês porque se vocês quiserem fazer alguma coisa na prática para visualizar o que está aqui dentro desse livro e você tentar colocar alguma coisa em movimento, não dá certo. Por que eu tô falando? Recordo, quando eu estava fazendo meu produto para o mestrado, não tá, gente, eu fazia os cálculos, eu fazia os negócios, fazia o experimento, fazia, não dava certo. Aí teve um dia que eu acordei cedinho, falei, Gabriel, que é o meu filho mais velho, Gabriel, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, Gabriel. Eu acho que eu vou surtar. Comecei 7 horas da manhã, o negócio não dava certo. 5 horas da tarde, gente, eu não parei nem para almoçar. 5 horas da tarde, eu lembro de ter pego uma maçã para comer. Era 5 horas da tarde, aí que eu fui comer. E na hora que eu comi, eu lembrei da palavra. O meu produto tinha a ver com hidrostática. Por que o meu experimento, por que o meu produto estava dando errado? Porque na hora que eu estava fazendo o experimento, o meu líquido se movimentava. E daí todos os cálculos, todas as fórmulas que eu estava utilizando, que tem a ver um pouco com isso aqui, não dava certo. Então, quando eu penso no conteúdo hidrostática ou hidrostática, que é a mesma coisa, eu estou estudando um líquido e esse líquido ele está parado. Ah, professora, então todas essas fórmulas que a gente vai ver aqui, lei de Steven,
lei do princípio de Arquimedes, lei de Steve não, teorema de Steve, teorema do princípio, o princípio de Arquimedes, todos esses líquidos têm que estar parados? Sim, se você não tiver parado, nada disso funciona. Dá para você até calcular, exemplo, vai ter experimento aqui, vai ter coisa que a gente vai ver aqui. Vamos supor, se o professor te der, perguntar para você, eu quero saber qual é o volume, pega um objeto bem estranho, exemplo, esse aqui. Imagine se o professor de matemática pedisse para você calcular o volume desse objeto aqui. Seria fácil? Ou imagine ele te dar uma estrela, sei lá, um objeto mais estranho ainda. Ele te desse isso aqui, essa espiralzinha minha, essa mola. Pedisse para você calcular o volume desse negócio. Como é que eu faria para calcular o volume? Gente, eu enfiaria esse negócio dentro da água. O volume deslocado seria o volume desse objeto, tá? Então, tem algumas coisas que dá para a gente usar até na matemática. Agora, indo para o nosso conteúdo de verdade. Senão eu falo demais, porque eu adoro. Gosto muito. Graças a Deus. Eu tive que penar muito, gente. E como que as coisas são, né? Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ir lá para apresentações, eu mostro para vocês. Eu tive, na minha banca, para avaliar o meu trabalho, tinha um professor chamado Craco. Gente, mas eu tremia de tanto medo, porque ele era muito, muito rigoroso. E como que é bom a gente ter professores, pessoas rigorosas com você? Porque você só cresce quando alguém é rigoroso com você, tá? Não pensa que é maldade, não. É coisa boa. É porque ele se preocupa com você. Ó. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, da hidrostática, é que os líquidos aqui, todos os líquidos, eles estão parados, eles não têm movimento algum. Então, todas as fórmulas que a gente vai ver, essas fórmulas são aplicadas a líquidos bem estáticos. Aí, o primeiro conceito é pressão. Professor, o que é pressão? O que é pressão? Já pararam para pensar o que é pressão? Aí você, na química, você já deve ter visto pressão atmosférica. Já, né? Tantos ATMs. Sim. Aí, se você olhar com relação, por que a bola, quando o jogador sai daqui, vai para a Bolívia, e ele vai jogar, a velocidade da bola é diferente da velocidade daqui. Se eu colocar um líquido para ferver aqui em Cuiabá e outro líquido para ferver lá na Chapada dos Guimarães, na Chapada o líquido vai ferver mais rapidamente, vai entrar no processo de ebulição muito mais rapidamente. Por quê? Porque lá tem uma altitude maior. Ah, professora, se eu colocar... Imagine, agora eu quero ferver água aqui em Cuiabá e quero ferver a água lá no Monte Everest. Aonde que a água ferve primeiro? No Monte Everest, porque lá é muito mais alto. E a altitude, lá o ar é até rarefeito, as pessoas têm dificuldade na hora de respirar. Ou seja, a quantidade de gases sobre a cabeça das pessoas é menor. Então, se uma bola for rolar lá no Monte Everest, ela vai rolar com muito mais velocidade, porque tem menos pressão sobre aquela bola. Então, onde eu tenho maior velocidade da bola é porque eu tenho menos pressão. Mas o que é pressão? Se eu pegar, vou interromper aqui, e daí eu sempre falo isso, gente, por que a Sônia tem raiva do pé dela? Porque meu pé é pequeno, gente. Então, eu tenho raiva do meu pé. Você vai entender por que eu tenho raiva do meu pé. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, vou apertar com uma certa força. Tá exercendo uma pressão sobre a minha mão. Mas se eu faço isso, a pressão ela é menor. Porque o que é pressão? É essa força que eu estou aplicando aonde? Sobre essa superfície que tem uma área. Então, o que é pressão? É essa força pela área. Então, aqui, ó, a minha área de contato, nesse lado, é menor.
E se a minha área de contato é menor, a minha pressão ela é maior. Aqui a minha área de contato da minha caneta é menor, é maior com relação àquela outra posição. E daí a minha pressão ela é menor. Professor, ainda não entendi. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, isso aqui é maravilhoso. Vocês depois vão ver. Vê se dá isso aqui lá no gás também. Ó, tirando isso aqui era... Deixa eu tirar. Estava conversando com os alunos aqui. Então, pressão. O que é pressão? Força pela área. Se essa área, gente, ela é maior, o que acontece com a pressão? É menor. Pressão e área são inversamente proporcionais. Por isso que eu disse que se eu fizer isso aqui, ó, a pressão é maior. Se eu fizer isso aqui, a pressão é menor. Por quê? A área aqui é maior, a área aqui é menor. Então, se a área é menor, a pressão ela é o quê? Maior. Então, pressão é o quê? Força pela área. Professora, qual que é a unidade de pressão? Força é dada em Newton. Área é dada em metro quadrado. Pressão, então, é Newton dividido por metro quadrado, ou Newton por metro quadrado é igual a Pascal, em homenagem. Tudo isso aqui posso substituir por Pascal. Qual que é a unidade mais utilizada? Pascal. Aí ficou doendo, gente, ficou marcado. Eu esqueço, aperto demais. Voltando. Até aqui, tudo bem? Posso prosseguir? Sim, meu aluno. Pode, professora. Tá. Compartilhando lá. Porque senão eu entusiasmo demais, igual termodinâmica, e daí a aula... Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Só vejam, não vou colocar som. Vou fazer isso com os alunos. Olha o que ele vai fazer. That was brilliant. You guys are wonderful. The serious. Teria coragem? No. Yes, sir. Was it the delightful time to take a photograph? Sim, doeu, professora. Internet for that kind of thing, further. Oh, it's cold. Don't try this at home, kids. It's stupid and it hurts. Okay, that's 19 quid. Better load number 2, please. Please mind my note. Okay, I'll give you a very clear code. No, that's good. I'll give you a very clear code when I am ready. Audience, when I start counting, you guys join in, getting louder and louder and louder. Hopefully to somewhere near 20 seconds. This is the better nail sandwich. I'm Spiky Will. Let's go for it. Hey, hey, hey. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu só voltar aqui. Mas por que aquilo aconteceu? Vocês já viram pessoas que deitam em camas, que ela é uma cama de prego, por que ela não consegue ser, por que ela não é furada? Por causa da área, porque a área é maior? Porque a área, e fora que os pregos ali estão todos à mesma altura. Então, quando a pessoa deita sobre aquela cama de pregos, é como se ela tivesse deitado em uma superfície lisa. Porque a pressão em todos os pontos, ela é o quê? Igual. Agora, se alguém fizer uma maldade ali, gente,
O que Sônia pensou? Se você, na hora que aquele tá fazendo aquela monte de bagaceira lá, você pegasse um prego e colocasse ele um prego maior bem no meio daquela cama, o que iria acontecer? Ele ia ser furado. É o que eu pensei. Professor, tem gente que anda em cima dessa cama. Então, mas por que consegue andar? Porque a pressão ela é a mesma. É como se estivesse Olha o que a professora foi inventar. Mas aí, se você colocar um único prego, gente, ali, um pouco maior, o que iria acontecer? Ele ia ser furado, porque a pressão seria o quê? Maior. A mesma coisa acontece, não tem o açougueiro. Por que o açougueiro, ele afia a faca? Quando ele tá afiando a faca, ele pega lá a faca, ele fica lá, faz assim, né? Faz esse movimento, tá afiando a faca. O que ele tá fazendo? Ele tá diminuindo a área de corte lá da faca. Quando ele diminui a área, o que acontece com a pressão? Aumenta. Aumentando a pressão, eu tenho melhor corte. Então, por isso que você afia a faca, ou afia um alicate para fazer, né, tirar cutícula, enfim. Mas voltando, agora pensando, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar para apresentar. Aí vai voltar aqui. Não voltou. Olha o que eu pensei. Então, eu vou pegar aqui, eu experimento, ver se a mulher fala, mas aí eu vou tentar. Vou tirar daqui. Ai, quero mais para frente, quero ir mais para frente, eu não quero ganhar tempo. Ai, sangue de Jesus. Fakir é o nome que se dá ao homem que se aventura em atividade. Gente, eu não tenho paciência, tá? Quando eu tô assistindo o vídeo, meu marido fica passado. Eu coloco velocidade 2, máxima. É tudo rápido. É tudo rápido. Quem é desse jeito? Quando ele deita o corpo. E como a senhora consegue assistir? Aí ela vai colocar um balão. A área é grande, a pressão é pequena, ele não sente dor. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Dói mais se eu colocar a minha mão Deixa eu colocar aqui para você. pregos do que se eu deitar. Ai, tirei do vídeo. Quer tentar? Quer pôr a mão? Oh, Depois você Deus. senta e você vai me dizer. Posso sentar então? Pode. Sem medo? Sem medo. É bem melhor do que colocar a mão nele, só a mão. Porque a área que você ocupou é maior do que quando você colocou apenas a mão. Então a pressão assim é não menor dói. nesse caso. Então, Bruna, onde mais a gente encontra o exemplo da lógica de uma cama de pregos no nosso dia a dia? O conceito de pressão está envolvido em várias coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, instrumentos de corte. Uma faca, por exemplo. Se eu for cortar... Eu quero ver o balão. Peraí que eu vou colocar lá. Vou interromper aqui. E vou colocar só no balão lá. Olá, Bruna. Ponta bem afiada. E aqui... Agora sim, agora dá para eu mostrar o que eu quero para vocês. Que assim eu ando mais rápido. Eu vou tirar daquela tela cheia, porque senão eu perco muito tempo. Ó. Nesse segundo caso, Ela vai colocar... eu tenho apenas um prego. E esse prego tem a mesma ponta afiada desses outros pregos aqui. Eu tenho essa bexiga e quando eu aproximar essa bexiga aqui desse prego e fizer uma força, a gente nota que a bexiga... É claro, né? facilmente estoura. Agora, quando eu faço a mesma coisa, usando vários pregos, eu noto que a bexiga não estoura com a mesma facilidade. Então, vocês estão vendo por que a bexiga estoura de um lado e do outro lado não? Porque é claro que naquele um prego só, a área é menor, a pressão é muito superior. Desse outro lado aqui, onde eu tenho vários pregos, minha área é maior, e daí a pressão é bem pequena. Daí não consegue estourar esse balão, tá? Vamos para frente, que senão... Aí, voltando, depois o próximo assunto, então, pressão encerrou. Pressão, o que é pressão? Pressão é força pela área. Então, quanto menor é a área, maior é a pressão. Isso que você tem que lembrar sempre.
Aí, se eu fizer o seguinte, eu lembro do professor, o Huck. Você pensa que é uma pessoa bem assim, ó, fortão? Ele é bem magricelinho, gente, o Huck. E eu lembro dele falar pra gente a figura, assim, ó, um professor excepcional lá do Instituto de Física. Eu lembro que ele falou, um aluno chegou para ele e falou assim, professor, se eu pegar, jogar 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, é a mesma coisa na cabeça de uma pessoa? Eu lembro dele, de um aluno perguntar e ele comentar com a gente, é a mesma coisa? 1 quilo de algodão e 1 quilo de... Eu vou jogar aqui, ó, na cabeça do Vinícius eu vou jogar 1 quilo de algodão. Como o Gonzaga tá olhando para baixo, eu vou jogar 1 quilo de chumbo na cabeça do Gonzaga. O que vai acontecer? É diferente? Claro que é diferente, porque a densidade do chumbo é muito superior. O volume do chumbo, gente, é pequenininho. Então, se o volume é menor, a densidade é maior. E daí, quando isso cair na cabeça do Gonzaga, vai fazer o maior estrago na cabeça do Gonzaga. Porém, na cabeça do Vinícius não vai acontecer nada, porque a densidade do algodão, ela é muito menor do que a densidade do chumbo. Vocês lembram disso? Vocês devem ter visto isso na química, não estudou isso na química? Então, o que é densidade, já que vocês sabem? O que é densidade? O que é densidade? Densidade representada pela letra D é massa por volume. Então, se eu aumento, gente, esse volume, a densidade diminui. Por isso que a densidade do algodão é menor que a densidade do chumbo. Mas, além de densidade, que é algo que vocês já viram na física, e eu estava vendo essa semana, gente, teve alteração na gasolina. Diz que a qualidade da gasolina vai ser melhor. Vocês viram falar disso? Nos noticiários? Quem ouviu? Quem ouviu? Alguém ouviu falar que a gasolina vai mudar no nosso país? Aqui nas notícias Que vai aumentar, né? Eu me falar isso aí, não, professor. Depois vocês procurem. É fake, hein, professora? É fake. Não sei se Eu vi, de Jornal, fato. que vai aumentar o preço, né? Não, a qualidade também. Diz que a qualidade vai melhorar. E daí eu vi um especialista falando, conversando no jornal, e na hora da entrevista dele, gente, ele não usou, ele falou assim que a densidade, ele não falou densidade, ele falou que a gasolina, a massa específica da gasolina. O que é massa específica? Olha lá. E por que eu vou enfatizar isso com vocês? Porque densidade, gente, isso aqui tem a ver com o corpo. Eu tenho aqui esse corpo, esse copo. Eu quero saber a densidade desse copo. Então, quando eu falo em densidade, eu falo em corpo. Quando eu falo, isso aqui é massa específica. Esse Mi aqui representa massa específica. Quando eu falo em massa específica, eu não estou falando de um corpo, eu estou falando de uma substância. Professora, por que isso? Quando eu falo em substância, eu não quero mais esse copo. Eu vou pegar esse copo, gente, eu não quero saber do copo, eu quero saber desse plástico. Qual é a quantidade de plástico aqui? Então, eu vou pegar esse copo aqui, vou apertar, tirar todo o vácuo dele, deixar somente o plástico. Então, se eu deixo somente o plástico, eu não falo em densidade, eu falo em substância. Eu quero saber a densidade, eu quero saber a massa específica da substância. Então, quando eu falo em densidade de uma substância, eu não chamo de densidade, eu chamo de massa específica. Por que a professora está falando isso? E aí, pelo amor de Deus, olha para a professora e presta atenção. Porque eu já vi aluno errar a questão de simulado, errar a questão por conta de detalhes. Exemplo, ele coloca lá no exercício e fala assim, a massa específica da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. E aí, o que é isso?
Quando ele está falando isso, ele está falando que a massa específica, entre aspas, é a densidade da substância água. Água é uma substância, então é errado eu falar que água é a densidade da água. O correto é eu falar a massa específica da água, porque água é uma substância. Plástico, uma substância. Então, eu não vou falar a densidade do plástico, eu vou falar massa específica do plástico. E por que eu estou te alertando disso? Porque quando as questões de física, elas são rigorosamente tratadas, eles não vão falar densidade da água, eles vão falar massa específica da água. Aí o aluno olhar e fala, que dado que é isso? Eu não sei o que é massa específica. O que é isso? Então, quando você olhar a palavra massa específica, é o quê? É a densidade. Só que a densidade tratada para uma substância. E aí eu fiquei assim, muito cheia, porque alguém que conhece, que detém muito conhecimento na hora da entrevista, que ele não falou a gasolina como densidade da gasolina. Ele falou, vai sofrer alteração na massa específica da gasolina. Ele falou corretamente, por quê? Massa específica é a substância. Densidade é o corpo. E a fórmula, professor? É a mesma, tá? Por que eu tô falando e repito? Por conta das questões, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Pode prosseguir? Aí tem alguém falando comigo. KKK. Ai, ai, meu Deus, agora que eu fui ver. Ô, Gonzaga, você viu? Acho que vai consertar a sua cabeça. Ai. Vai lá, ou sou ele, não gostou. Não, professora. Minha cabeça já tá certa. Olha o olhar dele. Pior que tá precisando mesmo, professora. Tá. Tá. Depois eu tenho... Na segunda horário, eu vou mostrar a nota de vocês. Ai, que raiva. Tem gente que errou besteira. Eu ainda falei. Tem alguns detalhes que estão diferentes. Não sei se vocês confiaram na prova da outra turma. Não sei o que aconteceu. Mas eu mudei o único dado. Sabiam? Eu fiquei espertinho daí, Sônia! Sônia! Mancada, professora. Era só presta atenção, professora, tá vendo em destaque, assim, ó, negrito, o que a senhora mudou. Mas teve gente que errou. Eu não acredito. Eu não Só por causa acredito. desse erro aí, acho que devia ter ficado em recuperação, hein, professor? Porque o cara não sabe nem ler. Depois eu mostro para vocês. Voltando à aula. Nossa, Vinícius, larga de inventar moda. Bora lá. Aqui nesse caso, gente, até então, quando estávamos falando de pressão, a gente estava falando de pressão, mas em um corpo, mas a gente não estava falando de pressão em um líquido. Nesse caso que eu lembrei do Chaves, o que é a pressão de um líquido? Ao invés, vou jogar um balde de água desse tamanho na cabeça do Vinícius. Vou pegar a caixa d'água e vou jogar na cabeça do Guilherme Gonzaga. Tadinho, a pressão será muito maior. E se eu mudar o líquido? Se eu jogar o mesmo balde de água, um balde de água sobre a cabeça... um balde de água sobre a cabeça do Vinícius, mas eu pegar um outro líquido, vou pegar mercúrio e vou jogar na cabeça do Gonzaga. Tem diferença? O mesmo balde d'água? Claro que tem. Pesado, né, professora? Tem, Claro que professora. tem. Um não é tóxico, o outro é. Hidratante. Um mata, o Não. outro não mata. Suponhamos que Claro que você tem diferença, está professora. protegido. Não, mas você não vai ter contato com líquido, Gonzaga. Como estamos no meio de uma pandemia, você saiu todo paramentado, com a roupa tipo astronauta, tanto em você quanto no Vinícius. Então, você não tem contato com líquido. Porém, você irá sentir a pressão sobre sua cabeça. Você não tem contato com líquido. Mas tem diferença? Tem diferença. E é isso que eu quero falar para vocês agora.
antes de eu começar a aprofundar um pouco mais na pressão hidrostática, eu tenho o ponto 1 e tenho o ponto 2. Eu tenho as duas bolinhas são iguais. Em qual bolinha, a bolinha no ponto 1 ou a bolinha no ponto 2, em qual delas que eu tenho maior pressão? Qual delas? Na bolinha no ponto 1 ou na bolinha do ponto 2? Ai, derramei água, só porque eu falei. Vai! Em qual ponto? Ponto 1, 2, professor. Ponto 2. No ponto 2, né? No ponto 2. Por quê? Por isso que se eu pegar uma pessoa... É como se estivesse no mar. Quanto mais fundo, mais pressão tem. Isso, é a mesma situação. Dependendo, você coloca um objeto, conforme ele vai aprofundando, se ele não tiver uma proteção externa boa, o que acontece? Ele é esmagado pela pressão. Então, quanto mais profundo ele está, maior essa pressão. E essa pressão também, gente, depende da densidade do líquido. Então, se eu coloco esse objeto dentro a mesma profundidade, a mesma profundidade, porém com líquidos diferentes, se eu tenho água, se eu tenho o mercúrio, no mercúrio vai ser maior, porque a densidade do mercúrio é superior à da água. Ou se eu tenho água e tenho óleo, é claro que a pressão sofrida no objeto que está à mesma altura, porém na água, ele sofre maior pressão, tá? Então, a densidade do líquido também é importante. Por que eu tô falando isso? Porque agora a gente vai estudar a pressão de verdade no líquido. Eu vou pegar aqui outra folha. Ai, gente, eu me acabo com vocês. Não, acho que vai consertar a cabeça dele. Ai, e Gonzaga ficou quietinho, ele não respondeu. Professora. Ele não respondeu, olha lá. Tá certo, porque tá certo. Se tivesse mentindo. Mas o que está acontecendo? Queria consertar o nariz também, né, Gonzaga? Ó. Quer consertar tudo, João. Ó, vou fazer o desenho aqui, então. Então, eu tenho aqui o meu líquido. Lembrando que esse líquido ele tem que estar parado. Aí, duas bolinhas. Bolinha 1, bolinha 2. Então, vocês disseram para a professora que a bolinha na posição 2 sofre maior pressão. Sim, sofre maior pressão. Então, quanto mais eu vou para baixo, quanto maior é essa altura aqui, maior é a pressão. Professora, mas se eu tirar essa garrafa aqui, o que é? Já? Ai, gente, falta só... Eu vou só colocar aqui a fórmula, aí eu encerro. Mas o que é a pressão? Mas a massa da bolinha também influencia nisso, né, professor? Eu vou mostrar, aí a gente, por enquanto, essas duas bolinhas aqui, elas possuem a mesma massa. Nós estamos pensando na mesma, as duas bolinhas são iguais, porém em profundidades diferentes. A bolinha que está na profundidade 2 sofre maior pressão. Por enquanto é só isso. E depois a gente analisa melhor isso aí. Ó, mas o que é pressão? Força pela área. Aí o que a professora também disse? A professora disse que a densidade também influencia. Porque é diferente de eu jogar um balde de água na cabeça de um aluno e jogar um balde de mercúrio na cabeça do aluno. Ou jogar um balde de água e um balde de óleo. Porque são densidades diferentes. Aí você, geralmente não. A força atuando sobre essas duas bolinhas é a força-peso. Então, essa força ela tem um nome, é força-peso. Mas quem é essa força-peso? Massa vezes aceleração da gravidade pela área. Quase tudo, professora, quase tudo que a gente analisa é a força-peso? É. Faz assim. Gente, já está encerrando. Mas eu só queria mostrar aqui, e vou deixar aqui, e vou colocar uma única bolinha, porque isso aqui é tão legal, e geralmente não se fala. Vou colocar aqui o líquido, porque quando eu coloco, ai, ficou feio. Não, ficou bonitinho.
Quando eu coloco um objeto dentro do líquido, ele sofre a ação de forças na horizontal e na vertical. Porém, olha aqui. Na vertical só é para baixo? Só é para baixo. Por quê? Na vertical só tem a força-peso. Porém, olha aqui na horizontal. Na horizontal, essas duas forças se anulam. Por isso que quando a gente vai estudar um objeto dentro de um líquido, a gente só analisa a força para baixo, a força-peso. A gente não analisa, desculpem, que depois a gente vai estudar outra força. A gente só analisa a força na vertical. A gente não analisa a força na horizontal, porque a força na horizontal, elas são canceladas. Quando eu somo esses dois vetores, eles se anulam. Então, eu só tenho força na vertical. Por isso que aqui, ó, qual força que está atuando? A força-peso. Força-peso é na vertical e para baixo. Por isso que a gente vai pegar pressão igual a força sobre a área. Mas quem é essa força? Força-peso. Massa vezes aceleração da gravidade dividido pela área. E daí, na próxima aula, eu termino, porque senão vocês vão ficar sem lanchar, né? Não, daqui a pouco já chega um aluno e fala, professora, já deu a hora do intervalo. Aí eu termino de falar e se Deus quiser, vai dar tempo de resolver exercício. Até daqui a pouco. Não fica com raiva de mim, não, tá, Gonzaga? Ai, ai, ai.